Olá, eu sou Margarete Signorelli, especialista em relacionamentos, pós-graduada em sexualidade. E hoje eu tenho uma honra do tamanho do mundo de ter ao meu lado essa grande, maravilhosa em vários sentidos, advogada Ivone Zegger, que é advogada de família e de sucessão. E que eu vou fazer uma série de perguntas. A gente até viu aqui, paramos um pouquinho para selecionar algumas perguntas que eu acho que são interessantes para você, para suas amigas, para as amigas das suas amigas. Então, já estou dizendo aqui para você começar a compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então vamos lá, primeiro, quero te agradecer muito Ao contrário. pelo seu tempo. Eu estou aqui no escritório dela, lindo, muito gostoso estar aqui, bonito, agradável, o que faz toda a diferença e você vê que além de uma grande profissional, ela tem muito bom gosto. Mas vamos lá, Ivone, eu quero te fazer algumas das perguntas, mas primeiro eu queria saber o que é sucessão. Muito bem. O direito de família, na verdade, família e sucessão, é uma ramificação do direito civil. Então, todas as questões relativas à família, o direito de família, que obviamente inclui uma série de questões como o casamento, a separação, o divórcio, filhos, pensão, todas essas relações das famílias. E, ao mesmo tempo, quando há o falecimento de alguém da família, sejam primos, sejam tios, sejam pai, mãe, avô, essas relações familiares, quando há o falecimento, então você tem o direito sucessório, porque vai justamente entender o que acontece quando alguém vem a falecer e quem são os herdeiros, como é que ficam em relação a patrimônio, como fica em relação a dívidas, estas todas questões em relação a alguém que faleceu e qual é a relação familiar que existe a ponto de haver ou não a família possibilitada de ter herança, de ter dívidas, enfim, essa é a questão, isso significa sucessão. Legal. Então, né, quem não sabia o que era sucessão, tá ligado à herança e tudo isso que ela falou. Mas vamos lá, eu acho que é uma pergunta que muitas mulheres têm. O que é melhor, casar ou ter uma união estável? Muito bem, realmente, essa é uma questão que faz com que homens e mulheres sempre fiquem em dúvida. Por quê? Porque parece alguma coisa, o documento do casamento parece alguma coisa realmente firme e a união estável parece alguma coisa menos formal, não válida, né? Que não tem tanta validade. Como é que eu faço? Essa realmente, Margarete, é uma questão muito importante, tensa, eu diria tensa pelo seguinte: muitas vezes as pessoas estão numa união estável, melhor, estão num relacionamento, namoram, se conhecem bem, se apresentam à família, amigos, têm uma certa empatia com todos, as pessoas gostam e num determinado momento, alguns anos depois até, eles resolvem se casar. E aí fica também a questão, puxa, mas eu fiquei tanto tempo namorando nessa relação, e como é que fica a parte legal, a parte de direitos, a parte de deveres, em relação a esse tempo todo que eu fiquei? Mas então a gente começa do começo, Margarete, para dizer o seguinte: não existe o melhor ou o pior, mas existe por parte do judiciário, por parte do direito, alguma coisa que vai te dar a garantia de você ter, na verdade, não só um relacionamento, mas a garantia de você ter um documento que diga para o mundo inteiro, para você, para o teu esposo, companheiro, e para o mundo civil ou para o mundo jurídico, que este casal está em tal ou qual relacionamento. Quando a pergunta eu volto à questão, eu fiz todo esse preâmbulo, principalmente para te informar e para te dizer o seguinte: os casais que acabam ficando informalmente num relacionamento aonde eles não querem ter a postura legal ou obrigatória de ter uma união estável, porque num primeiro momento é só um namoro, é só aquele flerte, aquela coisa, realmente eu diria que tanto por parte de um quanto por parte de outro não haverá nenhuma preocupação no primeiro momento a respeito de propriedade, a respeito de bens, a respeito
até de pensão alimentícia ou até de filhos. Não tem filhos, então existe uma coisa muito sensível em relação a isso. Mas eu preciso informar vocês o seguinte: quando você tem o casamento, você é obrigada a ingressar num cartório, pedir no cartório os documentos que você vai ter necessidade de apresentar a você e seu namorado. Todos esses documentos serão vistos e aí você vai ter a possibilidade de sim, olha, ok, vocês estão hábeis a se casarem, você tem 90 dias para realizar o casamento e realizado o casamento você terá finalmente o documento, a certidão de casamento. A certidão de casamento realmente é o documento hábil e eu diria o mais importante de toda essa questão. Eu não vou entrar aqui, nós podemos, inclusive, Margarete, num outro momento, fazer uma coisa que eu acho muito importante, falar sobre os regimes de bens. Ah, tá. Os regimes de bens são muito importantes e nessa hora você precisa escolher. E a depender do que você venha escolher, você pode vir a ter ou não problemas futuros. Mas, muito bem, a certidão de casamento vai te dar a certeza de que vocês, mesmo um morando, por exemplo, em Belém do Pará, e o outro, por conta de trabalho, morando em Porto Alegre, mesmo que vocês estejam morando, ou vivendo, ou convivendo, com filhos ou não, mas nesta distância, isto não significa nada em termos de, se houver uma necessidade de uma separação, um divórcio ou uma sucessão, que é o falecimento de um de vocês, o documento que será apresentado, e não haverá dúvida nenhuma, será a certidão de casamento. E aí vem a questão, e como é que fica na união estável? Então a resposta que eu te dou é a seguinte: na união estável, mesmo eu oriento você a fazer um documento, uma escritura de união estável, para estabelecer que vocês estão juntos, desde uma data que vocês vão entender que é a melhor data, desde quando vocês estão juntos, estabelecer o regime de bens e esse documento, mesmo com ele, eu repito, você precisará, numa separação, num divórcio ou numa sucessão, portanto, um falecimento, você precisará obter o reconhecimento da união estável. E ele só será feito, em geral, no judiciário, se houver filhos, principalmente no judiciário, se não houver filhos, e se vocês estiverem de acordo com esse documento, vocês podem tentar fazer a dissolução no cartório ou extrajudicialmente. Você vai me perguntar, bom, mas essa é a diferença? Bom, essa também é uma diferença. Se você, obviamente, entender e souber que você vai precisar, para ter o reconhecimento da união estável, você precisará de provas, e você vai me perguntar, mas quais são essas provas? Só esse documento meu não é suficiente? A resposta: não é totalmente suficiente, porque uma união estável necessariamente deve haver a convivência, a prova da convivência pública, contínua e duradoura, com a intenção de formar família. Formar família não significa ter filhos, mas a intenção de vocês e toda a família saber que vocês estão juntos, os amigos. Convívio. Convívio importantíssimo, viagens juntos, fotos, documentos, toda uma série de, repito, documentos que você precisará apresentar ao judiciário. E é o juiz que vai definir se você realmente está numa união estável. Então eu passo a você a resposta. O que é melhor? Agora, uma pergunta. Quanto tempo categoriza uma união estável? Já há algum tempo, na verdade, desde 1977, Uau. desde a questão que foi resolvida do divórcio, não há mais a necessidade de você ter um tempo delimitado, como havia antigamente, mas não só por conta dessa legislação de 77, mas por outras leis que vieram e se sobrepuseram também, mostrando o que é uma união estável. Antigamente você precisava ter mais ou menos 5 anos
E eram 5 anos, tem gente que dizia, bom, faltam 2 meses para fazer 5 anos para eu ter minha união estável reconhecida. Hoje você não precisa disso. Quando eu falo que você precisa ter uma convivência pública, contínua, você não pode namorar e voltar, convive, separa, volta a namorar com outro rapaz ou com outra pessoa e depois volta a namorar. Isso é descontínuo e se for provada essa descontinuidade, você não tem direito. E duradoura. O duradouro quer dizer, você vai demonstrar para o judiciário, para o juiz, que você realmente esteve um tempo com ele. Esse tempo o juiz pode avaliar, por exemplo, que 1 ano, e a depender das provas, você tinha uma união estável. E muitas vezes você está há 10 anos e você não consegue comprovar que você estava numa união estável. Nossa. E é importante, Margarete, que nossas seguidoras aqui entendam o seguinte, tudo é relativo a provas. Vocês observaram de tudo que nós comentamos agora que a certidão de casamento... Não precisa provar nada. Não precisa provar nada. Você tem o documento e está encerrado. A união estável, por isso que eu sempre me questiono, as pessoas ficam numa união estável porque muitas vezes elas estão, por exemplo, não são solteiras, não são viúvas. A pessoa solteira, viúva, normalmente ela pode se casar normalmente, mas muitas vezes as pessoas estão numa separação de fato. E uma separação de fato é o seguinte, alguém saiu de casa, não quer se preocupar, não divorciou, não fez a separação judicial, não fez uma separação de corpos, mas está separada, foi embora. E esse tempo de separação de fato, na verdade, há como provar que houve uma separação de fato. As pessoas não moram mais juntas, não tem mais convivência. Ao contrário, existe uma convivência com outra pessoa. Então vocês inclusive podem realizar, e eu oriento novamente, realizem uma escritura de união estável, mesmo que não haja uma separação ou um divórcio estabelecido. Isso é importante. Porque você está começando a construir algo com outra pessoa. E se você constrói algo com outra pessoa, você obviamente vai querer e ter direitos. Há uma preocupação não só com seus direitos, mas com deveres. Se um de vocês faz uma dívida, como é que fica o outro? Se este outro estiver numa união estável com você, ele será obrigado a dividir essas despesas com você. Então, nossa, tem muita coisa para a gente conversar. Então, nossa. Gente, nós precisamos entender, pelo menos, principalmente o seguinte, antes de você fazer qualquer coisa, consulte sim. É muito mais fácil para todo mundo. Consulte um advogado da sua confiança. E não tem nada de mais querer consultar um advogado. Ah, mas que bobagem! Não é bobagem, porque se fosse bobagem não existia advogado que tomaria conta dessa área. E nós, entenda, o especialista em direito de família e direito sucessório, que é herança, ele vai te dar uma orientação, ele vai dizer como você deve se comportar, o que você deve fazer, porque cada um tem uma situação. Eu vou dar um outro exemplo, Margarete. Uma pessoa que está divorciada. Bom, ela se divorciou, a outra, o companheiro, a companheira, ou é solteiro, ou é viúvo, enfim, ou está na mesma situação. Aí elas imaginam, ótimo, eu estou divorciado, posso me casar. Na verdade, pode? Sim, mas tem um detalhe. E eu vou te dizer esse detalhe, só para a Margarete eu vou contar esse detalhe para vocês. Na verdade, eu estou brincando, mas o que eu quero te dizer, o divórcio, sim, te dá o direito. Entretanto, se você não fez e não está na sua certidão de casamento ou na sua separação no cartório ou no judiciário, se teve uma união estável, não está informado que houve a partilha de bens ou que não havia bens a partilhar. Então, repito, não havia bens a partilhar, isso tem que estar informado na sua separação, divórcio ou união estável, ou existe ainda bens, mas vocês não partilharam. Vocês não querem mexer com um patrimônio. Então saiba que você não pode se casar de novo. O divórcio sem a partilha de bens não admite o casamento. Você pode... Mas quando você assina o divórcio, já não é uma condição que esteja no documento que dizer tinha partilha ou não? Sim, e vai estar assim. Os bens não foram partilhados. E se os bens não foram partilhados, você não se casa. Você pode ter, inclusive, uma união estável, mas aquele
outro companheiro ou cônjuge que tinha direito aos bens até a época do seu divórcio ou separação, quem terá direito é ele ou ela, e não você, que agora está numa nova união e aqueles bens foram adquiridos anteriormente à sua união. Então, eu repito, consulte um advogado da sua confiança. Tenha certeza que vai sair para você muito mais em conta, muito mais barato do que depois você vai ter uma dor de cabeça, fora uma série de dúvidas e questões que você, sem conhecer, o desconhecimento vai fazer com que você possa estar entrando numa barca furada. E nada, eu gostaria de dizer que nada é bobagem quando ela é feita com as boas intenções. Então, se a pessoa tiver com boas intenções, perfeito, ela não vai falar isso é bobagem. Não, a pessoa vai falar, procure um advogado, a gente pode procurar um advogado comum para te deixar claro quais são seus direitos, quais são seus deveres também. E para ficar tudo muito claro e começar uma união saudável. Perfeito, saudável. E qual é a diferença do assédio moral e do dano moral? É interessante, o assédio moral e o dano moral tem sido muito comentado e existe, eu preciso dizer para vocês então, qual é a grande diferença, claro, sem entrar em muitos detalhes, porque o assunto é muito extenso, mas vamos comentar então a respeito do assédio moral. O assédio moral, Margarete, normalmente acontece de uma forma geral, eu vou falar sempre de uma forma generalizada, sim, no ambiente de trabalho. Você trabalha numa empresa, ou num comércio, ou num escritório, enfim. E o assédio moral começa a acontecer quando a pessoa, o teu superior ou o seu colega, começa a tecer comentários danosos que você entende que são ruins para você. Então começa a tecer comentários, por exemplo, puxa, mas este funcionário ele é tão lerda, ele é muito devagar, e começa a espalhar, e isso para você corresponde a alguma coisa muito ruim, não é verdade, não é uma realidade. Ou comentários outros, este assédio moral, o seu chefe começa a dizer que você tem comparecido ao trabalho com roupas inadequadas, ou ele começa a dizer que você precisa estar no trabalho depois do expediente e você então não é um bom funcionário. Enfim, as questões são muito amplas. Isso é para homem e mulher. Homem e mulher, não tem discriminação. Inclusive, tinha um filme com a Demi Moore, onde ela assediava moralmente o funcionário, ele não queria nada, na época era até um assédio sexual, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas o assédio tanto de homens para mulheres, quanto de mulheres para homens, ou mulheres para mulheres, a chefe deixando a funcionária numa situação vexatória para ela, em função dos outros funcionários ou clientes, isso é muito ruim, desagradável. E esse assédio moral, ele pode ser tão danoso a você que também pode dar ensejo a um dano moral. Acontece que o dano moral, ele acontece em vários momentos. O dano moral pode acontecer não só no ambiente de trabalho, mas o dano moral em casa, com o seu marido, o seu companheiro, os seus filhos. Mas o que seria esse dano? Esse dano moral é quando alguém começa dentro de casa a dizer: mas você não serve para nada, você é burra, você não tem inteligência nem para fazer um ovo, você não tem habilidade para nada, você não é uma mãe. Desde o sutil, isso parece muito sutil. Parece sutil. O que acontece com grande parte das mulheres é que isso entra no cotidiano e ela não percebe o quanto aquilo é danoso psicologicamente. Exatamente. E o quanto a enfraquece. Exatamente. Então, esse dano moral que acontece no ambiente de trabalho, no ambiente social, imagina que você está com o seu companheiro e ele começa a dizer para todo mundo: ah, mas a minha mulher é uma imbecil. Ela não cuida dos filhos, que uma mãe relapsa, ela não sabe nem ferver uma água, nossa, tá louco. Ele começa a fazer esse tipo de comentário, ou vamos lá, ou você em relação ao seu marido, mas ele é um bêbado, mas ele entra em casa, ele vive bêbado. Estas questões, eu posso dizer outra, ele não trabalha, ele é um vagabundo. Se é uma verdade, bom, e se ele entende que isso é uma verdade, ele fica quieto e tenta escamotear. Mas assim de toda forma, é um dano moral.
Não é um assédio, mas é um dano moral. E esse dano moral, que pode ser uma injúria, uma difamação, uma calúnia, que no outro momento a gente pode explicar isso, isso vai fazer com que você se sinta, ou ele se sinta tão mal, ou o filho, você imagina você dizendo permanentemente para um filho maior, eu não estou nem dizendo mais um filho menor, mas um filho maior, mas você não estuda, você não trabalha, você não serve para nada, enfim, e ele se sente de tal forma, você falando isso diante dos amigos, ele pode ingressar com uma ação de danos morais contra a mãe. Então entenda o seguinte, a lei está aí para proteger e para fazer com que você não tenha que se sentir ameaçada, se sentir diminuída ou diminuído por ninguém. É um direito seu usar das ferramentas que o direito te dá, mas evidentemente lembra, sempre você precisa de provas, não ingresse em nenhum momento, em nenhuma área do direito sem provas. Se isso que você ouve do seu marido, do seu filho, ou vice-versa, se você não tiver provas cabais, não só testemunhais, mas provas de telefonemas, de WhatsApp, de coisas escritas. Filmagem vale. Estas coisas, obviamente, quando são filmadas para a sua proteção, e obviamente consulte um advogado, porque ele vai dizer o que você deve fazer com essas provas. Essas provas são importantes para que você ingresse e obtenha sucesso naquilo que você precisa. Ou pelo menos paz. É paz. Com certeza. E o sexual? Onde é que ele fica? Bom, o sexual, como nós sabemos, é muito grave. No âmbito do trabalho, não só no âmbito do dia a dia, na sua casa. Então vamos começar. No âmbito do trabalho, o chefe chega para a funcionária ou para o funcionário e começa a pedir certos favores. Olha, chega um pouco mais tarde porque a gente tem hora extra para fazer, e você percebe que a intenção é outra. Quando ele pede, repito, para você vir com roupas estranhas, ele pede certos favores a você, dizendo que se você não aceitar aquilo que ele pede, ele manda você embora. Dentro de casa, o seu marido começa a pedir a você certos hábitos sexuais dos quais você não concorda, você não quer, por uma questão pessoal, e você até pode ser estuprada dentro do casamento, dentro da sua união. O estupro existe. Quando um não quer, o outro não pode forçar, senão é estupro. Mas o assédio sexual dentro do casamento existe, dentro de tantos momentos da vida, e você tem que tomar as providências. Se você se sente assediada, você deve fazer um boletim de ocorrência com provas, se não com provas também testemunhais ou provas escritas ou verbais. Você faça um boletim de ocorrência e, se você precisar, entre com uma ação de danos morais. Para sua própria proteção, ou se é um assédio sexual, ou seu marido bate em você, ele chega bêbado, ele bate, ele xinga você, você não pode continuar no mesmo ambiente que ele. Você deverá pedir aí eu diria um advogado criminalista, isso nós inclusive temos aqui no escritório quase diariamente, o criminalista que deverá acompanhá-la para que faça um boletim de ocorrência se houve dano, se houve agressão. A agressão não é só física, a agressão é verbal também, que é terrível. Ela vai minando você por dentro. Enfraquecendo. Exato. Então, essas questões todas são importantes. Você deve, sim, você não se cale, você converse com um advogado criminalista, um advogado da área do direito de família, porque ele vai te auxiliar a se livrar disso, a tentar uma medida protetiva para que aquela pessoa não se aproxime de você. Essas coisas são importantes. Se você vai deixando para lá, você pode sofrer alguma coisa muito pior. Ivone, eu queria falar um pouquinho sobre regime de bens, porque as mulheres ficam um pouco inseguras e às vezes o marido, o pretendente, o companheiro fala, não, vai ser esse pronto. E eu até tenho uma fisioterapeuta que outro dia ela falou assim, ele determinou que é isso e eu não sei o que fazer. Eu falei, você não sabe o que fazer? Procure uma advogada. E aí ela falou, nossa, mas não vai ficar chato para ele? Não, porque se ele quer que tudo seja de uma forma clara,
ele vai ficar até feliz de você procurar. Então, é essa que eu acho que deve ser até a sua orientação. Exatamente. Mas fala um pouquinho para a É gente interessante, entender. essa questão que você colocou essa pessoa, sua amiga, enfim, fisioterapeuta, a situação dela é a situação similar, eu diria que da maioria, 98% das mulheres. As mulheres têm um receio de antagonizar o seu parceiro, companheiro, o futuro cônjuge, que se você não fizer isso agora... Um caso. Não caso ou não casamos, obviamente, existe, muitas vezes, obviamente, eu percebo isso, existe a vontade tão férrea, tão grande de haver esse casamento, de haver esta união, que você tira o time de campo, diz, tá bom, vai, vamos fazer assim. Mas porque... fica insegura, isso que não pode acontecer, fica assim, ele determinou que é isso, mas se ela tivesse segura, já tivesse conversado com uma advogada, ela fala, nós determinamos que é isso, mas o ruim é, ele determinou que é isso. E muitas vezes eles acabam determinando e você, eu repito, você fica na insegurança, você vai realizar um casamento, uma união, com uma escritura de união estável, dentro de um regime de bens que vai regular a sua vida e vai fazer com que você, numa separação, num divórcio ou numa sucessão, que significa um falecimento, uma herança, esta sua atitude, sua não atitude, vai fazer com que você tenha reflexos extremamente negativos na sua vida. Então, vamos lá e vamos entender o que significa, como é que você pode escolher os regimes de bens. Então, vamos lá. Nós temos alguns regimes de bens, alguns já fixos e alguns que você pode fazê-los híbridos. A lei permite. Olha. Não são todos os advogados que conhecem, mesmo porque, eu repito, a maioria dos colegas que são especialistas, eles sabem que é possível fazer. O quê? Você, a princípio, tem alguns regimes básicos, eu diria 4 ou 5. Se você não escolher no casamento ou na união estável, você não escolhe, o regime que irá reger a administração da sua vida e do seu companheiro, cônjuge, será a comunhão parcial de bens. Eu vou relatar e depois eu explico rapidamente o que significa cada um. Você tem então a comunhão parcial de bens, quando você não escolhe, e se você escolher, você tem comunhão universal de bens, separação total de bens, comunhão final dos aquestos e separação obrigatória de bens. Essas são as 5 essenciais dentro do direito de família. Deixa eu contar rapidamente o que significa cada um. Uhum. Comunhão parcial, repetindo, se você não escolhe, essa que será, pela lei, essa é que será colocada no seu documento. Ou, se você não tiver nenhum documento, esse será o regime de bens. Mas, o que acontece? Na comunhão parcial de bens, numa separação, num divórcio, tudo que for adquirido na constância deste casamento com comunhão parcial de bens, o que for adquirido será partilhado entre os dois. Comprar um carro, o carro dos dois. Perfeito. Comprar uma casa, a casa dos dois. Fizeram uma poupança, a poupança será dividida entre os dois. Os bens particulares, que nós chamamos de particulares, são os bens que você tinha antes desse casamento ou desta união estável e que ele tinha antes ou que vocês receberam nesse momento, durante a união, mas veio através de doação ou veio através de herança de algum parente. Estes bens não são partilhados numa separação ou num divórcio. Eu não vou entrar, porque eu ficaria muito mais longo, e nós vamos conversar outro dia a respeito do falecimento em relação a todos estes regimes de bens. Margarete, é um pouco mais longo e eu prefiro ser mais precisa com vocês para não ficar alguma coisa só mais ou menos. Nós não somos de mais ou menos, não, né, Margarete? Não. Então, vamos devagar. Vamos deixar claro. Tudo muito claro. Em seguida, vamos falar sobre a comunhão universal de bens. Esta, se você quiser, vai significar que tanto todos os seus bens e todos os bens do seu cônjuge ou companheiro serão uma massa só. Então, tudo que você tem
antes, recebeu depois, por herança, doação, compraram juntos, mesmo que esteja no seu nome, ou mesmo que esteja no nome dele, tudo será uma massa única. E vocês, num divórcio, numa separação, partilharão toda essa massa de bens. Tá bom? Aquele terreninho que eu tenho na praia, entra também. Que foi comprado há 20 anos atrás. Tá. Entra. O que ele tinha que ele recebeu da avó, uma herança que ele recebeu da avó, vai ingressar. Também. Entretanto, este regime você deverá escolher e fará o pacto antinupcial. Pacto antinupcial é um documento que você precisará fazer antes do seu casamento, para que você possa se casar se você escolher este regime de bens, e lá estará que vocês têm a comunhão universal. Então, vamos adiante. Separação total de bens. Este regime você também precisará fazer o pacto antinupcial antes do casamento. Não é nada, não é nem um bicho de sete cabeças. Você vai conversar com o seu advogado e ele vai fazer da forma como você deseja e mais alguma coisa. Repito, os americanos estão muito acostumados a fazer pactos antinupciais cheios de informações. Lembra da Catarina Zeta-Jones? Com Michael Douglas? Lembro. Eles fizeram um pacto antinupcial, que lá é muito comum, dizendo, bom, se ele me trair, vai acontecer isso, se pular o muro, enfim. Existe uma série de coisas que você pode colocar, mas você precisa saber. Se você não sabe, ou se você não conversar com alguém na sua confiança, vai ser difícil. De toda forma, separação total de bens significa que todos os bens que vocês têm e tudo aquilo que for comprado não será partilhado Nunca. Nunca. Pelo menos nunca numa separação ou num divórcio. Tá. O falecimento é outro departamento que nós vamos conversar num outro momento. A gente vai fazer um outro vídeo, a gente vai te contar tudo isso em relação ao falecimento, que é muito importante, mas seria um pouquinho mais longo e eu deixo para uma próxima. Então, separou-se, você tem a separação total de bens, vocês se divorciam, cada um sai do casamento ou da união estável com exatamente aquilo que tinha antes ou durante o casamento, se comprou em seu nome, é aquilo que vai ter. O outro regime que eu comentei são os bens que foram os aquestos. Significa, na verdade, Margarete, é um tipo de regime que não é muito adotado no Brasil. Nossa, eu nem sabia. Não é muito realmente adotado no Brasil, mas as pessoas se utilizam, pessoas que têm muitos bens, que têm patrimônio muito grande e querem fazer uma administração sem ter a necessidade da assinatura do marido ou a assinatura da mulher, exatamente. Então, os aquestos, se houver uma separação, sim. Tipo, se ele tem uma empresa? Isso? Exato, você tem uma empresa, por exemplo, então ele não vai precisar vender algum bem, precisar da assinatura da mulher. Ou se ele tem bens particulares, ele quer vender, ou ela quer vender, ele não vai precisar que o marido concorde. Então, os aquestos, numa separação, num divórcio, significa que aquilo que foi comprado durante o casamento, nesse momento eles poderão dividir. Mas enquanto eles estão com uma vida normal, não há a ingerência de um ou de outro no dia a dia, no trabalho, no dia a dia dos dois. E, ao final, eu diria, a separação obrigatória de bens. Essa eu não conhecia Essa também é muito importante porque ela vai ser obrigatória para pessoas maiores de 70 anos. Olha, que interessante. Os maiores de 70 anos não podem escolher o regime de bens, nem no casamento e tampouco na união estável. Gente, mas 70 é muito jovem. É muito jovem. Já foi pior, Margarete. Antigamente, há menos de 10 anos atrás, eram 60 anos. Uau. Com 60 anos, você era obrigada a se casar com a separação obrigatória. Evoluímos um pouco, depois uma grita grande da nossa parte, dos advogados, dos juristas de família. O Congresso entendeu que, os legisladores entenderam que 60 anos você está quase na flor da sua idade. Mas e se for um que tem 70 Exato, e o outro? basta um. Basta um. Basta um. Se um dos dois tiver mais de 70 anos no casamento ou na união estável, serão obrigados a se casarem
ou uma união estável com separação obrigatória de bens. E a separação obrigatória é muito importante que vocês saibam o seguinte, ela tenta minimizar, eu diria, o golpe do baú, que muita gente dá em pessoas maiores de idade, imaginando que o maior de idade, maior de 70 anos, não tem capacidade civil para dizer o que ele quer. Ele pode vender uma empresa, comprar um banco, fazer o que quiser, mas casar não. Casar tem que ser do jeito que ele quer. Mas ele pode doar o que ele quiser para essa pessoa. A doação também é um outro departamento que nós vamos conversar num outro momento. Pelo seguinte, a doação, há que se ter muito cuidado, porque você não pode fazer doação de bens a ponto de que, se você tiver herdeiros necessários, isso num outro momento nós vamos conversar, se você tiver filhos ou pais vivos ou cônjuge, você não pode fazer doações que superem aquilo que os seus herdeiros necessários teriam direito. E isso pode acontecer, porque muitas vezes uma doação, você doa um bem para alguém, durante a sua vida você, a palavra não é delapidando, mas você vai vendendo patrimônio, você vai vendendo uma casa, um terreno, etc. E na verdade, quando há o falecimento, não sobrou quase nada para os herdeiros necessários. E aquela pessoa que recebeu uma doação, essa doação voltará para o processo, porque a família estava aí e vai precisar receber. É um outro momento que nós vamos precisar conversar com vocês, para vocês entenderem o que é o herdeiro necessário, o que você pode fazer ou não fazer. São questões que eu sei que é chato, né? A gente fica falando dessas coisas, mas não tem jeito. Depois vocês vão precisar disso. E vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos conversar. Verdade. E a última, porque eu acho que todo mundo também, mesmo a sua amiga, alguém, a gente sempre fica nessa questão. Se eu sair de casa, eu perco os meus direitos? Vamos dizer, num relacionamento tóxico, e você pensa, eu não estou aguentando, eu quero ir para a casa da minha mãe, mas ele fala, se você for embora, você vai perder todos os seus direitos. Inclusive vocês sabem que isso se ouve de uma forma assim como Por isso que a gente fez a pergunta. Como se fosse batata frita, né? Bonitinha, frita na hora. Gente, não é assim que funciona. Tomem cuidado, não existe essa questão de você vai perder tudo, você não vai ter direito ao patrimônio que você tem, não vou te dar nada, você não vai ter direito a seus filhos se você sair de casa. Cuidado. Cuidado com essas informações, com essas questões, porque esse tipo de assédio, que na verdade é um assédio, ele não tem esse valor. Não é verdade que se você sai de casa você perde seu direito, não. Você não perde os seus direitos. Evidentemente, você não vai perder direito a patrimônio, a depender do seu regime de bens. Você não vai perder direito se você estiver numa união estável, desde que você tenha provas. Você não vai perder direito a direitos e a deveres. Você não vai perder o direito, por exemplo, a você estar com seus filhos, porque eu já vou te dizer, o que você terá que fazer. Se for uma realidade a necessidade de você precisar sair de casa, você, em primeiro lugar, veja se você tem essa problemática em casa, você está sendo violentada, existe violência em casa, você está tendo um assédio moral ou sexual, ameaças. Você precisará, converse com o seu advogado da área de família, faça isso. Ao mesmo tempo, ele terá que ter junto um advogado criminalista. Eu digo isso porque nós temos aqui no escritório, precisa, porque é o criminalista que vai te ajudar a fazer esse boletim de ocorrência. Não vá sozinha, porque mesmo que você vá até uma delegacia da mulher, eu sempre digo, vá com uma testemunha, se você puder ir com um advogado, melhor ainda, leve sempre uma ou duas testemunhas para que elas possam presenciar o ato, o boletim de ocorrência, descreva tudo e dizendo que você precisa de uma medida protetiva. A medida protetiva, você precisará de um advogado criminalista. Então, fale com o seu advogado da área de família, ele vai te instruir, ele vai te abrir as portas e você vai fazer isso e sairá de casa com uma medida protetiva, com a possibilidade de já pedir uma pensão alimentícia provisória para você ou para os seus filhos.
enfim, uma série de questões que, se você não tomar essa precaução, o que pode acontecer? Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos você sai de casa desesperada, vai na casa de uma amiga ou faz alguma coisa. Se você se demorar para entrar com uma medida protetiva ou uma medida judicial, no sentido de ter pensão alimentícia para você, para os filhos, o que pode acontecer é o seguinte: numa audiência, quando você resolve fazer a tal separação, o divórcio, o juiz pergunta: mas minha senhora, como a senhora está pedindo pensão alimentícia hoje, como é que a senhora se virou até agora? Ele pode dizer: bom, alguém me ajudou, a mãe, o pai. Diz: bom, então a senhora então não precisou até agora, só agora a senhora vai precisar. Tome cuidado, isso é uma dica, isso é um detalhe que eu estou te dando, porque pode acontecer tudo isso. Pode ser que não aconteça, mas eu não quero lidar com umas questões que não acontecem. Não aconteceu, que ótimo, não vão precisar de nós, ótimo. Se precisar, não tenha medo, não se acanhe, vai, procure, porque está em jogo a sua vida, a vida dos seus filhos, não só os bens, a sua proteção individual, mas também toda a sua questão material, pensão, às vezes, bens, muitas vezes, sobrevivência. a sobrevivência. Ivone, primeiro que eu imagino que vocês todas estão pensando, deve ter homem aqui também, eu gosto, porque Claro, e deve ter mesmo. A generosidade de estar passando todo esse material, todo esse conhecimento pra gente, não tem tamanho. Imagina! Muito obrigada, Eu que querida. agradeço. Obrigada de coração. Imagina. E outras vezes a gente vai voltar com essa maravilhosa, em todos os sentidos, Ivone Zélia. Muito obrigada, Beijo a gente. todas. Um beijo para todas e todos.